Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu vou estar trazendo aí a pedido de vocês o vídeo do Overlord, o reino de Ainsrugal Sorcerer, Kingdom explicado, tudo sobre, né, no canal do BNS Animes. Então vamos ver aí, né, eu acho que nunca tinha ouvido falar disso aí, o reino de Ainsrugal Sorcerer Kingdom. Vamos estar descobrindo aí agora. Então bora lá ver esse vídeo, não vou tentar ficar falando muito no começo, porque é Que um o vídeo nosso Ainz grande. teve, uma delas foi o reino. De tantas conquistas que o nosso Ainz teve, uma delas foi o reino Sorcery. Eu acho que nós podemos dizer até que foi a maior conquista dele, Reino afinal, é o Sorcerer. que levaria ele à dominação mundial, cara. Será que Então, era o nós resumo que eu vamos conhecer fiz? hoje Acho que não. tudo por dentro desse reino Sorcery aí. Como ele foi iniciado até os Será momentos que eu não tô atuais que ele lembrado tá se eu cheguei passando, a ver como algum funciona a vídeo de política, como funciona tudo dentro algum dele, cara. Então resumo, chega alguma mais pra coisa. gente conhecer direitinho o reino Bom, Sorcery vamos de ver forma aqui, caso eu já completa. tenha visto Bora algum lá. resumo, vamos ver agora, né? Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Beleza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de qualquer coisa, já fica pra você aquele aviso esperto de spoiler, cara. Como eu sempre digo, você que não curte isso já se considere avisado. O Reino Sorcerer é uma nação recém-fundada desse novo mundo e é governada pelo rei feiticeiro Ainz ou Gon, que está tentando transformá-lo numa utopia de todas as raças. Embora ele tenha começado aí com uma cidade-estado no litoral, ele está continuamente fortalecendo e expandindo o território cada vez mais, além também de conquistar muitos recursos e influências a cada nova conquista que ele tem. Principalmente a conquista deixando o like nesse vídeo aqui, capaz. Ah, meu amigo, esse aí, ele consegue uma influência gigante, hein? Porque eu tenho certeza que quando ele deixa o like aqui, ele consegue a sua força também. Porque você vai deixar o like aqui pra dar força nele, cara. Então deixa esse like aí. E também, você que tá aqui assistindo e não é inscrito no canal, cara, porra, dá essa força sinistra pro Ainz. Se inscreve e ativa esse sininho pra poder Tamo junto receber as já, novidades e estar já se sempre por inscrevi. dentro do que o nosso caveirão tá aprontando por aí. O Faz Reino tempo, na Sorcerer foi verdade. uma ideia nascida na mente do guardião do sétimo andar de Nazarick, Demiurgo, depois que ele pegou meio que uma Esse é piada do brabo, Momonga cara. aí sobre uma dominação mundial, literalmente, cara. E esse Literalmente. mal entendido só foi reforçado quando o Momonga mudou o seu nome para Ainz ou Gon e ordenou que os NPCs tornassem esse nome aí uma lenda eterna nesse novo mundo. Posteriormente, o Demiurgo compartilhou a epifania com seus outros companheiros NPCs e que ele compreendeu ali o que o Ainz estava querendo dizer. E eles comprometeram totalmente um sonho equivocado de fazer com que o Ainz seja o Overlord desse novo mundo. O que eu acredito que não seja algo difícil, né, galera? Vamos ser sinceros, pô. Só que depois de chegar nesse novo mundo aí, Nazarick começou a fazer o reconhecimento para poder averiguar a situação, como é que era esse lugar, aproveitando-se inclusive do assentamento mais próximo, Carne Village, que estava sendo atacado no momento, e o Ainz chegou lá para salvar os moradores, inclusive capturou os atacantes ali para fazer um interrogatório. Com isso, ele até aprendeu mais sobre o sistema monetário mundial e as três nações que cercavam Nazarick: Restige Kingdom, Baharut e a Teocracia Slane. Para aprender ainda mais sobre o Novo Mundo, Nazarick explorou os países vizinhos. O Ainz teve a parceria com a Narberal Gama, né, que se infiltrou com um aventureiro Momonga lá na guilda de aventureiros, e a Narberal que entrou como Nab. A sua rede de informações foi crescendo cada vez mais. Enquanto isso, que já foi mostrado lá no link também, o Sebas e a Solution estavam infiltrados no Restige Kingdom, e o Demiurgo partiu numa missão de reconhecimento para Hubble Holy Kingdom. Finalmente, temos a Shallter também, que foi enviada para abduzir, entre aspas, aí, né, e aprender um pouco mais sobre os poderes únicos desse novo mundo. Mas, durante a sua missão, a Shallter conseguiu localizar, inclusive com sucesso, os humanos que estavam possuindo domínio sobre artes marciais. No entanto, devido ao seu descuido e atitudes relaxadas em capturar esse humano aí, a situação meio que se agravou um pouquinho aí, de forma catastrófica, cara. Onde a presença da Shallter foi revelada para um grupo de aventureiros humanos que relataram sua existência ao clã de aventureiros local e, eventualmente, em pânico para cobrir os seus gastos, a Shallter meio que liberou aí os seus vampiros familiares para a floresta próxima a fim de eliminar o solitário batedor Ranger enviado para relatar de volta ao clã. No entanto, isso resultou inesperadamente num lacaio sendo completamente destruído por uma força totalmente desconhecida de humanos poderosos. Agora, com raiva por isso ter acontecido, ela fez o quê? Chegou lá na situação que já estava caótica, a Shallter pessoalmente entrou na batalha contra o grupo desconhecido, que era a Teocracia Slane. Pois é, mano. E nessa entrada ela descobriu que eles possuíam um poder digno de nota para compensar sua deficiência. Ela até tentou capturar eles, mas isso
No entanto, não saiu como esperado. Na verdade, isso foi o que resultou na lavagem cerebral parcial dela por um item mundial, o que causou a sua revolta contra Nazarick. E embora o incidente tenha sido rapidamente encoberto pelos esforços do Ainz e dos Guardiões de Andar ali, isso fez com que a paranoia e a cautela do seu mestre em relação aos habitantes desse novo mundo aumentasse exponencialmente, sacou? Devido à percepção de que havia alguma força nesse novo mundo que poderia realmente ser uma ameaça, prejudicar a Nazarick e acabar com o nosso esqueletão, mano. Isso meio que trouxe pra ele uma motivação de aumentar o poder, os recursos, os números de inteligência de Nazarick sobre esse novo mundo. Não importava o custo, isso era uma prioridade para poder garantir a sua segurança. O Ainz começou basicamente com pequenas conquistas nesse processo. Só que com o tempo ainda mais intenso pelo incidente com a Shallter, os NPCs ficaram meio que ambiciosos ali para convencer o Ainz a massacrar as tribos dos Lizardmen locais, que eram aqueles homens lagartos, né? E depois transformá-los em mortos-vivos. Mas não para por aí não, o plano ainda continuou no Demiurge, cara. Ele foi lá e se infiltrou na capital real de Restize Kingdom. Sebas entrou em um conflito com a organização criminosa também da Oito Dedos, e em respeito, o Ainz ordenou a sua destruição. No entanto, o Demiurge acreditava que eles poderiam ser úteis no futuro, e em vez disso ele planejou assumir o controle da organização ao invés de destruir ela. Mas tem uma finalidade aí. O ponto-chave aqui é que o Ainz, a fim de criar uma distração enquanto eles assumiam o controle das Oito Dedos, mandou o Demiurge lá ao lado dos seus lordes malignos, as Pleiades e também a Shallter, atacar a capital real, levando a uma grande batalha do reino e a Guilda dos Aventureiros. Mas além disso, o ataque também teve como objetivo aumentar a reputação do aventureiro Ainz, que no caso era intitulado de Momon. E aí eles conquistaram fingindo ser expulsos por eles, fazendo com que ele se tornasse o herói do reino, de fato o herói mais top dos tops. Antes do ataque, o Demiurge também conheceu a terceira princesa do reino, a Renner, que inclusive tem vídeo aqui no canal falando dela já. Essa mulher e ela aí se tornou a espiã de Nazarick. Pô, cara, agora, já com todos esses preparativos após as recentes vitórias, o Demiurge anunciou o seu plano de transformar Nazarick em uma nação. E assim, ia ser uma nação independente. E ele queria trazer isso em palco público. Até esse ponto aí, o Ainz não tinha conhecimento dessas verdadeiras intenções do NPC. Mas ele achava que estava só agindo para garantir a segurança de Nazarick. Só que não foi uma má ideia, né? Não tendo ideia do que estava acontecendo, também não querendo ser exposto pra galera ali falando que ele era burro, né? O Ainz não tinha escolha a não ser jogar o jogo junto com o plano do Demiurge. Ou seja, eles ficaram ali naquela brincadeira zoada que, mano, eu dou muita risada quando eu vejo isso. É aquele plano? As coincidências que bate, plano, né? Aquele plano. Então ele é? É. De acordo com o plano do Demiurge, o Ainz viajou para o Império de Baharut como Momon e se encontrou com o mago da corte imperial, Fluder. Lá ele então revelou sua verdadeira identidade e o seu poder esmagador. E após ele fazer isso, imediatamente ele se juntou à sua causa. O Ainz ordenou que o Fluder contasse ao imperador Jirkniv sobre a localização de Nazarick e o induzisse a enviar uma expedição de trabalhadores para poder invadi-la sob o pretexto de testar a sua força. A invasão foi usada meio para testar todas as defesas de Nazarick de uma maneira econômica, sem gastar muitos esforços ali e sem ter muitas perdas, né? Afinal, o Ainz queria saber se as defesas dele estavam fortes o suficiente para se defender caso ocorresse algum ataque externo. E conforme planejado, os trabalhadores foram derrotados com poucas despesas, cara. Na verdade, foi praticamente nada, eles não perderam praticamente nada mesmo. E os sobreviventes seriam usados para alguns experimentos aí, né? E depois disso tudo, Jirkniv fez uma visita ao Ainz e propôs a ascensão de Nazarick a um império, que teriam as forças de Baharut aliadas. Então o Ainz não viu isso como uma mera ideiazinha, ele simplesmente aderiu a isso e se tornou o Rei Feiticeiro. No momento, o Reino Sorcerer ainda segue em sistemas de estereótipos raciais. No entanto, à medida que ele aumenta o seu conhecimento dos cidadãos sobre as outras raças e suas respectivas culturas, ele provavelmente começarão a desejar várias outras profissões dentro do lugar ali. E embora essa mudança ainda estivesse nas suas fases iniciais, o desejo de autodeterminação certamente florescia com o tempo em cada um dos indivíduos que moravam ali. Enquanto o Ainz defendia a busca de talentos por meio de setor educacional, o Reino Sorcerer ainda não havia implementado uma política irrealista de educação universal, que era o que ele queria, né? Mas por que seria essa preocupação? Pô, por que eles estão preocupados com essa educação? Cara, se liga só, se o nível de educação aumentar, o mesmo acontece com os avanços tecnológicos e a cultura, e também pode fortalecer as pessoas que são mais fracos. Então, embora suas políticas atuais pudessem fazer com que algumas pessoas com talentos desconhecidos permanecessem como fazendeiros pelo resto da vida, a paz de Nazarick era a principal prioridade. Ele não queria estragar isso.
O Ainz libertou a Pestônia e a Nigredo da sua prisão e encarregou ambas, assim como a Yuri Alpha, de fundar inclusive um orfanato lá em Erantel, com o objetivo da instituição servir como trampolim para a educação nacional, bem como controlar o fluxo de informações de Nazarick para o resto do Novo Mundo, mano. Como a gente já tinha falado aqui, as influências políticas e agendas de Nazarick foram estabelecidas no Reino Sorcery. A maior autoridade no Reino Sorcery é o Rei Feiticeiro atual, o Ainz, não tem como. O último ser supremo de Nazarick. Além disso, os demi-humanos não têm a permissão por lei de tratar seus cidadãos humanos como comida, e tais ações são consideradas ilegais lá dentro. O objetivo era mais criar uma coexistência ali, onde todos podiam viver juntos tranquilamente e um conseguia usufruir do que o outro tinha ali, sempre para fortalecer cada vez mais Nazarick e o império do nosso querido rei. Por outro lado, o Reino Sorcery não aprovou nenhuma legislação única e, em vez disso, continuou a reutilizar as antigas leis de Rest Kingdom. E, ao mesmo tempo, o Reino Sorcery também estava tentando empurrar a promulgação de novas leis, com muito cuidado, né? Sem muita agressividade, para poder evitar o descontentamento generalizado com a população do país. Ele acreditava que as velhas leis do reino, temporariamente promulgadas, não concederiam poder absoluto suficiente ao Rei Feiticeiro. E era o que ele queria, cara, ter o poder absoluto desse mundo. A gente tá falando isso, tá frisando isso, porque esse é o verdadeiro objetivo do Ainz agora. E, portanto, as mudanças ainda estão sendo feitas ao longo do tempo. Com o apoio de alguns subordinados de Nazarick, como o caso da Albedo, o Ainz também procura determinar políticas de unidade racial, planos para julgar as leis nacionais, políticas econômicas para o Reino Sorcery e muito mais. E falando em relação aos assuntos internos e recursos humanos, um crime que ocorre em uma cidade pacífica como Erantel é imediatamente um assunto de extrema importância na nação. Particularmente a Albedo, que lida com esses assuntos. Então tu já viu, né? Cometeu certo crime aí e já era. Já viu o que acontece, né, cara? Nossa. Ela não curte muito esses caras, não. Além já disso, não gosta uma deles nação como mesmo. o Império de Baharut, que rendeu sua soberania do Reino Sorcery, é conhecida por seguir o processo político de vassalização. A referida nação meio que se transforma em um estado vassalo por estar sujeita a novas mudanças nas leis da sua terra natal pelo próprio Reino Sorcery. Ele também tem reestruturado seu exército com o Império, um exército de mortos-vivos, cara, como sua vantagem, como uma forma de cooperação conjunta. Tudo foi feito dessa forma para poder enfatizar a natureza absoluta do Rei Feiticeiro. Como resultado, quando se trata de assuntos externos, o poder político do Reino Sorcery tem sido altamente influente, a ponto de que eles terem considerado adquirir algum grau de controle sobre 3 das nações humanas que tem lá. O Reino Sorcery deu ao Império Baharut a posição de seu estado vassalo, enquanto o Rest Kingdom e a North Hubble Holy Kingdom, por outro lado, acabaram se tornando seus estados fantoches aí. Sempre tem uma facção respectiva para cada uma dessas nações que são a favor e apoiam o Reino Feiticeiro. O objetivo de fato do Ainz era buscar e obter novos recursos, como vários metais que tem lá no Reino dos Anões, que não podem ser encontrados no seu território atual, aonde ele é capaz de ganhar a confiança da nação dando algo em troca. Sua condição sempre é que ele faz um acordo com a nação humana e que o Reino Sorcery recrutaria novas pessoas como donzelas demoníacas e ferreiros para dentro do seu país. No entanto, os ideais comuns que o Reino Sorcery promove são autossuficientes, praticidade e igualitarismo. Qualquer novo território ou súdito devem ser necessários para poder ter a continuação da existência da manutenção de todo o Reino Feiticeiro. E aqueles que mostrarem o esforço do seu trabalho árduo são recompensados, mas aqueles que fazem o contrário ou prejudicam são abandonados de vez. Todas as raças enviadas são iguais sobre o reinado do feiticeiro e garantem a sua prosperidade, cara. O cara meio que se tornou um visionário, mano, não tem como. Mesmo com um pouco da ajuda do Demiurgo, da Albedo, que a gente sabe, né? O Demiurgo aí é o que mais tem influência na relação de dominar o mundo. Ainda assim, ele literalmente se torna um overlord da parada toda. Agora, em termos de força militar, as forças de Nazarick continuam liderando sob o comando de Ainz. A maioria dos habitantes que vivem na Grande Tumba de Nazarick tem um número diversificado de espécies, não humanas inclusive, conhecidas por possuir habilidades monstruosas, que ultrapassam os dos limites humanos e até dos semi-humanos. Por exemplo, a hierarquia do 8º andar de Nazarick contém a maior força imaginável possível, derrotando invasores inclusive da união das 8 guildas que triunfaram sobre os 7 andares anteriores lá no passado, e eles sofreram apenas uma pequena perda, mano. Entre eles, passa a ser o NPC mais forte, a Rubedo, que a gente conhece, que estava no topo da hierarquia. Ela é o ser mais forte, cara. Esse NPC é conhecido por ser mais forte que qualquer membro, inclusive da guilda Ainz ou Gone, incluindo o Touch Me, que era o top 1 de lá.
Dada a força atual dessas defesas da Grande Turma de Nazarick, eles poderiam facilmente sobrepujar cerca de 30 jogadores de nível 100, cara. Além disso, com a ajuda de itens mundiais, sendo parte da sua defesa, Nazarick era considerada a fortaleza quase inviolável. Wines acreditava que eles provavelmente ainda seriam capazes de repelir os invasores como eles fizeram no passado, mesmo sem os membros da sua guilda por perto para poder apoiá-los neste esforço. Além disso, o Sorcery Kingdom também tem monstros pop regulares de nível 1 a 30 mais ou menos, que aparecem automaticamente dentro da tumba. E ao longo do caminho, eles têm monstros mercenários acima do nível 30 que podem ser convocados pelo preço de ouro do Yggdrasil. Foi dito por um dos cardeais da teocracia, Slane, que as forças militares do Reino Sorcery são consideradas equivalentes a 500 pequenos países, que podem facilmente, inclusive, destruir uma nação por si só, cara. Então eles são muito fortes. Com o tempo, os números aumentaram constantemente. Durante a Segunda Guerra lá em Ristise, foi mostrado que agora eles tinham 10 mil homens, consistindo em 3, 4 tipos de mortos-vivos diferentes. Os soldados padrões do exército de Sorcery Kingdom são Death Knights, os Death Walkers, enquanto usam a Soul Eater como montarias, mas o Sorcery Kingdom também pode implantar os Death Wizards, Death Assassins e os Death Priests para poder complementar o seu exército e patrulhar a cidade. Por outro lado, dizia-se que a força militar alternativa de Ainz era composta pelos velhos guardiões de Nazarick, que é uma força completamente absurda e você que está assistindo aí mais do que ninguém já sabe disso. Com cada conquista, o Sorcery Kingdom vai fazendo o quê? Ele vai adquirindo muitos novos aliados, além de também fazer tratados e organizações secretas aí, reinos ou então tributos com demi-humanos. Acontece que tais aliados variam por causa dos seus líderes e possuem habilidades de liderança de nível genial ou algo numa categoria diferente. Embora eles possam não estar de acordo com o padrão de Nazarick, pelos padrões do Yggdrasil, esses indivíduos aí, nesse novo mundo, é claro, são considerados uma raridade, seja por força ou por habilidade. Então o Ice não está de bobeira. Ele procura os mais fortes líderes para poder fazer parte da nação dele, mano. E antes da queda do Ristise Kingdom, foi declarado que o Sorcery Kingdom estava expandindo sua força militar e adicionando muitas espécies de semi-humanos, e alguns humanos também, que estão sendo treinados e organizados aí pelo Coctus, que é o chefe militar de Nazarick. Galera, o Reino Sorcery é de longe a nação mais nova a ter sido estabelecida nesse novo mundo. E embora o território que fosse comprometido fosse a princípio tão pequeno aí quanto a sua população, a nação está continuamente crescendo, cara. Principalmente em força. Expandindo ainda mais em força, e a cada né? nova conquista, a aquisição de recursos diferentes. Nos primeiros meses do seu surgimento, a nação já tinha conquistado a fama por possuir o maior poder militar da região e era temida por outros países vizinhos. E as relações principais aí desse país foram com quem? Com o Império Baharut, que foi a primeira nação humana a fazer o contato oficial com Nazarick depois que os trabalhadores, como Femel, intencionalmente invadiram a tumba sagrada. E embora o Império pareça ter um negócio aí de trégua mais ou menos com Nazarick, na realidade não acontece isso. Seu imperador está planejando a queda de Nazarick. No entanto, quando Dirk Niv acaba sendo confrontado pelo Rei Feiticeiro sobre isso, ele cedeu à pressão e não aguentou, cara. Foi pego em flagrante e desistiu. Ele desistiu de resistir contra o Reino Sorcery e acabou se meio que juntando de verdade a ele. Mais especificamente, o Imperador Sangrento ficou profundamente desmoralizado pelo poder absoluto do Rei Feiticeiro. E isso meio que privou ele de ganhar quaisquer aliados em potencial para formar uma coalizão contra Ainz ou Gon. Portanto, ele se submeteu totalmente ao Reino Sorcery de novo, tornando-se um estado vassalo. Em vez de se tornarem inimigos no futuro, até mesmo os escalões superiores do exército militar do Império se recusavam a apoiar a ideia de entrar em guerra contra o Reino Sorcery porque eles sabiam que eles não teriam chance, cara. E essa vassalização aí, por sua vez, ironicamente fortaleceu e solidificou o governo de Dirk Niv, principalmente devido a agora ele ter o apoio do terrível Rei Feiticeiro, que é a potência do momento ali, e efetivamente calar qualquer forma de oposição deixada no Império contra o seu governo, removendo um gigantesco fardo administrativo dos ombros do Imperador e iluminando as suas opiniões iniciais sobre o Rei Feiticeiro. Reino dos Anões. O Reino Feiticeiro e o Reino dos Anões ali inicialmente não tiveram uma interação muito clara, né? Até que o Ainz tomou como interesse o seu Runecraft, né? Construção de runas. Assim como Alberto e Demiurgo estavam cuidando da vassalização do Império e anexação do reino, o Rei Feiticeiro mudou seu foco para o Reino dos Anões. No entanto, a delegação descobriu que a cidade estava abandonada e que encontraram lá um anão solitário que explicou qual era a situação da nação, que os dragões Quagoa e Frost estavam ali meio que atacando eles. Então, o que o Ainz fez?
Inteligente como sempre, o feiticeiro decidiu ajudar ao máximo, ele tirou proveito disso, estabeleceu relações amigáveis com os anões, ele ofereceu a eles seus mortos-vivos para poder usar como trabalhadores e acabar com a ameaça de Quagoa e Frost Dragon. Em troca, ele queria a transferência de todos os praticantes de criações rúnicas para o reino Sorcery, cara. Como prometido, ele subjugou os dragões Quagoa e Frost, oferecendo seus soldados mortos-vivos. Por sua vez, os anões também cumpriram com a sua parte do trato e também entregaram para ele os praticantes de criações rúnicas, cara. Essa relação aí foi uma relação positivíssima, mano. Inclusive, eventualmente continuou a evoluir cada vez mais, principalmente em relação comercial, cara. Onde o Reino dos Anões agora começou a usar as exportações dos mortos-vivos do Reino Sorcery na sua mineração, na agricultura e também em possibilidades de usos militares. Pô, galera, vamos falar sério. Caraca, mano. O Reino demais tá expandindo e ajudando os outros reinos junto. Ou seja, tipo, ele cada um reino, se alia esse reino acaba prosperando mais ainda. Olha pra você ver, cara. Com o sininho ativado, pro vídeo ir até você, cara. A informação vai até você. Você só olha no celular e, opa, saiu um vídeo novo de Overlord. E vem aqui dar essa conferida, mano. É bom demais ter sempre vocês aqui fazendo parte dessa comunidade sinistra e acompanhando tudo sobre Overlord junto com a gente. Tamo junto sempre então, cara. Não esquece, se inscreve aqui do lado com o sininho ativado. E deixa esse like também, mano. Vamos bater uma meta de like, pode ser? Partiu então? Então vamos que vamos, mano. Vamos deixar essa meta forte. A meta aqui vai ser 3.000 likes. Bora? Quero ver se vocês estão junto comigo aí. Cara, bastante coisa foi explicado, né, sobre o reino aqui, o reino Sorcerer Kingdom. De fato, é um reino de fato que expande, né? Porque o reino do Ainz é aquele tipo de reino que ele já é uma potência absurda. O poder militar desse lugar é absurdo, tipo, não tem quem consiga bater de frente. Ele vai e se alia contra outras pessoas. Quando ele se alia contra outras pessoas, o que acontece? A prosperidade para outro reino também vai acontecer. Por quê? Porque ele acaba ajudando. Ah, a pessoa tá tendo dificuldade com qualquer coisa, eu vou ajudar você. Só que eu quero todo tipo de coisa que é seu pra mim. Então, basicamente, você vai se tornar meu. Basicamente, é esse o tratado que o Ainz faz. Porém, não é ruim. A pessoa acaba levando essa coisa em cabeça que ele vai se tornar ruim. Tipo, o reino dele vai acabar sendo mal pro reino dele. Só que não, na verdade ele prospera o reino dele, né? Porque o Ainz vai começar a ajudar esse reino. Tipo, esse reino é meu agora, então eu vou ajudar esse reino. Quero que esse reino prospere, eu quero que ele evolua esse reino, não quero que ele fique estagnado aonde ele tá. E isso acontece em todos os reinos que acabam sendo parceria com o Ainz, pelo menos essa na minha opinião. É o que aparece, é o que dá a entender que acontece. Então, no caso, acaba não sendo ruim. Tipo, as pessoas têm medo por nascer um morto-vivo, então acaba levando isso em consideração, né? Tipo, a morte aguarda pra quem se tornar vassalo dessa pessoa. Basicamente, eles entendem, eles têm essa mente. Só que não, só a prosperidade que acaba ganhando. Claro, você não pode sair da linha fodeu. Os guardiões vão acabar matando você daí. Mas tirando isso, você vai ter prosperidade a partir das coisas que você for fazer, né? Isso é interessante, bastante do Overlord. Então eu espero que realmente continue ficando cada vez melhor. E o que tá atualmente no anime, né? No caso foi lançado o episódio 5. Que foi no caso agora que ele tá no Reino dos Anões, tá mostrando, né, o que ele foi explicando que tá acontecendo agora no anime, que é bem da hora. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música pra mim tá reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui.